Olá meus amigos, como vocês estão? Todos bem? Muito bem, sejam bem-vindos então a esse nosso vídeo tutorial que vai trazer algumas respostas para algumas perguntas que vários professores trazem para mim. Como eu posso fazer a gravação de uma videoaula e, obviamente, a edição de uma videoaula se eu não sei mexer com um programa de edição de computador? Alguma coisa mais elaborada como Sony Vegas ou alguma coisa mais simples como o Camtasia, né? E muitas vezes a gente não tem essas ferramentas ou não dispõe de tempo para aprender a mexer com elas. Então, vamos utilizar o nosso bom e velho smartphone, com 3 aplicativos básicos para que a gente consiga fazer uma edição de vídeo muito legal. Começando por essa vinheta que vocês acabaram de ver. Legal, né? Vamos usar um aplicativo para fazer a vinheta. Depois, eu vou ensiná-los a fazer a edição utilizando este vídeo que vocês estão vendo agora. Imagina que você pode colocar, por exemplo, na legenda aqui o nome do professor. Nesse caso está o meu nome no vídeo. Ou então, se você quer mudar um pouquinho o filtro, colocar esse visual de VHS anos 80, né? Muito legal, eu gosto bastante dessas possibilidades audiovisuais aí que programas de edição nos oferecem. Ou então colocar um sticker, um emoticon ou algo parecido, ou talvez até mudar a trilha sonora, como eu estou fazendo a partir de agora. Eu sei que eu danço muito mal, mas então vamos para o que eu sei fazer melhor, que é ensiná-los a mexer com edição de vídeo. Então bora comigo, vamos começar a mexer no celular a partir deste momento. Ok, pessoal, então estamos aqui na tela do meu celular. Eu costumo deixar os meus programas de edição de vídeo numa pasta, como vocês estão vendo aí. E vamos começar a trabalhar com o Animated Text, que é o aplicativo que utilizaremos para criar a nossa vinheta, ok? Então, abrindo o aplicativo, cliquem nesse botão central, que é um botão de play. E logo em seguida você pode digitar qual será o texto da sua abertura, da sua vinheta, tá? Então eu vou colocar aqui edição de vídeos, tutorial, ok? Depois que você terminar de editar, clica no botãozinho de certo ali no centro e novamente no botão de play. Caso você não tenha gostado, o botãozinho de lixeira está ali ao lado. Então clica no botãozinho de play. E, legal, vocês já estão vendo aqui que ele já renderizou uma opção. Mas vamos mexer com esses 3 barrinhas aqui na horizontal com 3 bolinhas aqui do lado, tá? Que são as nossas opções, os settings. Em formato, eu costumo deixar Landscape, que é o formato 16:9, igual a tela do celular quando ela está no formato paisagem. Por outro lado, você pode utilizar Square, que é o formato quadradinho, né? Ideal para redes sociais. A questão do size, eu costumo deixar em 720p, porque ele é uma resolução muito boa, é um tamanho intermediário, ou seja, ele não vai ficar muito pesado, como 1080p, e também não vai ficar borrado, como acontece no 512p, tá legal? Então isso aí fica a critério de vocês. Clica em OK, e vamos ver aqui quais são as opções que nós temos de formatação, tá? Então vocês estão vendo que ele já puxou um ali, eu posso selecionar outro, ele vai carregar, olha só. Podemos selecionar outro aqui, esse letter. Olha que bacana, ele faz várias possibilidades aqui. Eu gosto de utilizar esse framed, que é um bem tradicional, ele é bem formal, acho que se encaixa bem para qualquer situação. E aqui embaixo, nessa barrinha de baixo, você vai escolher qual é a cor que você quer, tá? Eu vou utilizar este azul. Normalmente eu gosto de utilizar o fundo preto, mas agora só para variar um pouquinho vou utilizar este azul. Muito bem. Supondo que esteja pronto, você tem os 2 botões aqui em cima. O primeiro é de compartilhar. Então você pode compartilhar esse arquivo salvando como um GIF ou como vídeo. Então, para compartilhar, você pode mandar para alguém ali direto por e-mail ou, de repente, pelo WhatsApp. Eu não uso isso daqui porque normalmente quem faz a edição desse material sou eu mesmo, né? Então eu vou utilizar o certo, esse botãozinho de V ali em cima, e salvar como vídeo. Muito bem, ele vai demorar um pouquinho para renderizar, dependendo da animação que você escolher, mas não leva mais do que 1 minuto, né? Deve estar indo rápido. Pois bem, ele já salvou. Assim que você salva, ele vai puxar uma propagandazinha, tá? E não tem muita opção. Como é a versão paga, aliás, a versão gratuita, você tem que assistir. Clica no botãozinho de fechar e tudo certo, tudo beleza, você já conseguiu efetivamente fazer com que a sua animação esteja pronta, beleza? Agora a gente vai dar uma pausa aqui e vamos lá para o programa de edição de vídeo propriamente dito. Legal, pessoal. Então, agora que a gente já aprendeu como utilizar o Animated Text para fazer a nossa vinheta, vamos começar a utilizar o VideoMaker para fazer a edição propriamente dita do nosso vídeo, ok? Uma dica é que quando vocês forem procurar
por esse aplicativo dentro da loja preferida de vocês, seja ela da Apple ou da Google, procurem por editor de vídeo e depois selecionem pelo íconezinho que está ali, tá legal, pessoal? Porque há uma certa confusão entre editores de vídeo, tem alguns que têm as mesmas funções que esse, alguns não têm funções parecidas, então se baseiem por esse ícone que está aqui, tá? Então vamos abri-lo. Ok, temos aqui a primeira tela. Nessa engrenagemzinha a gente pode ver algumas configurações que não são tão importantes assim, tá? E agora a gente vai clicar nesse botãozinho de mais. Muito bem. Quando clicamos no botãozinho de mais, ele vai nos levar para uma janela onde tem os nossos últimos vídeos gravados, ok, pessoal? Então, estão todos eles aqui. Vocês podem ver aqui que eu tenho bastante material que são de outras videoaulas gravadas anteriormente. Mas o que nos interessa aqui é o seguinte: eu vou começar o nosso vídeo, obviamente, com a nossa vinheta. Então, ela está aqui. Já foi selecionada, já viram que ele puxou aqui para baixo. A segunda parte, obviamente, é a introdução, que é aquela partezinha que eu gravei e onde vocês vão ver onde eu vou colocar alguns efeitos, né, para deixar ela agora do jeito que ela estava no começo, quando a gente abriu o vídeo. Então, eu vou selecionar aqui, 1 minuto e 45, e a outra parte, que ela vai ser a terceira parte do tutorial, que é a parte do Animated Text. Já vou colocar aqui também, né, como trabalhar com ele. Eu vou selecioná-la aqui, 3 minutos e 26. Aqui, tudo certinho, importar. Estão vendo que aqui embaixo ele já está selecionado, então eu vou clicar nessa setinha aqui. Certo? Muito bem, algumas configurações básicas aqui, alguns conceitos básicos, na verdade, para vocês entenderem. Essa barrinha aqui embaixo, onde eu estou mexendo, é a timeline, ok? É aqui onde a gente vai mexer para colocar todos os efeitos, selecionar o ponto onde a gente quer que os efeitos iniciem, tá? É essa barrinha vermelha aqui no meio, beleza? Aqui em cima está a parte onde tem todas as funcionalidades, né? Todas as opções, efeito, filtro, aparar e assim por diante. Tá legal? E aqui em cima, obviamente, nesta parte aqui, é onde a gente tem a nossa tela, que é onde a gente vai ver onde está sendo processados as informações que a gente quer, ok? Vamos começar efetivamente trabalhando aqui com o menu aparar, que é este primeiro, tá? Ó, notem que essa barrinha vermelha ali vai indicar em qual vídeo a gente vai trabalhar efetivamente, tá? Qual etapa. Então, selecionei ali, vou clicar em aparar. Nós temos 3 opções aqui. A primeira, aparar, significa selecionar uma parte do vídeo que você queira que apareça. Então, você quer, por exemplo, excluir o finalzinho e o começo. Você vai selecionar aqui e depois apertar no botãozinho certo, tá? Esse botãozinho ali na lateral direita. Nós temos a opção cortar, que é a seguinte. A opção cortar, você vai selecionar alguma parte do meio do vídeo que você não queira que apareça, tá? Então, você tem a abertura, o encerramento, mas eu estou dizendo que essa parte aqui, que está um pouquinho mais escura, não vai aparecer, certo? Então, essa daqui é o que a gente... é o que vai acontecer se a gente usar a opção cortar. E, por último, nós temos a etapa dividir, que é a que eu mais utilizo, tá? Olha só, a questão de dividir é a seguinte: eu vou dividir esse vídeo em vários grupos menores, exatamente onde começa e onde termina um efeito que eu quero aplicar. Se vocês lembram da abertura do vídeo, vocês devem recordar que eu coloquei ali algumas dicas de o que eu ia colocar, né? Por exemplo, uma legenda, um filtro de VHS, uma música de fundo, tá? Então, para não estender muito o nosso tutorial, eu vou fazer essas divisões aqui e daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como que ele ficou. Mas só lembrando, você vai colocar ali em dividir e depois selecionar aqui na timeline onde você quer que o vídeo se divida exatamente e depois clicar no botãozinho certo. Então agora eu vou fazer a divisão ali nos pontos onde eu quero e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como colocar os efeitos. Legal, pessoal? Então, voltando aqui, eu já fiz os cortes que eu gostaria, tá? Vocês estão vendo aqui que nesse espaço eu já tenho um corte, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho um outro e aqui tenho mais um. Beleza, gente? Então temos alguns cortes aqui onde vamos trabalhar. O primeiro deles é onde a gente vai aplicar o nosso primeiro efeito, que é o efeito de texto, ok? Vamos ver se está aqui. Que é exatamente nesta parte aqui, ok? Vamos aplicar um texto aqui, que vai ser o formato de legenda. Então eu vou clicar aqui em texto, beleza? E vou colocar aqui, digitar. Opa.
professor Gabriel. Clicando nele aqui, eu posso reduzir, diminuir, e vou colocar aqui somente como uma legenda. Não preciso de muito mais do que isso. Para você mudar a fonte, é só clicar nas letras A aqui. Ele vai abrir algumas opções para vocês, tá? Eu gostei dessa lista, vou deixar da mesma forma. Se eu quiser alterar a cor, eu vou selecionar ali, tá? Vou usar o branco, porque eu acho que ele se encaixa melhor ali. É questão do contraste de cor. Aqui embaixo eu posso mexer em algumas coisas, tá? Tipo, fazer uma sombra e tudo mais. Criei uma sombra ali, deixei ela bonitinha. Vou colocar um pouquinho para baixo aqui também e tudo isso. Mas isso aqui, basicamente, pessoal, são efeitos um pouquinho mais avançados. Você pode utilizar ou não, de acordo com a sua necessidade, tá? Aqui o teclado, novamente. E eu vou clicar no botãozinho de certo, ok? Notem que na barra aqui, ó, a gente criou uma segunda barra, que é a barra de efeitos, tá? Então eu vou ampliar, colocar aqui, começar nessa parte e terminar exatamente ali. Olha só como é que ficou. Então, eu posso diminuir ela um pouquinho para ele desaparecer um pouquinho antes aqui, mais ou menos aqui, de acordo com a fala, tá? Ok, então essa é a parte de edição de texto. Agora a gente vai para a parte de filtros e efeitos, tá? Aqui eu falei que eu ia colocar um efeito de VHS. Então, basicamente, eu vou deixar a minha barrinha vermelha aqui na timeline onde eu quero e vou selecionar aqui efeito. Ok. Olha só, gente, aqui eu consigo mexer. Então, o que é muito importante? Que eu coloque a barrinha vermelha ali exatamente no ponto onde eu quero que o efeito comece, tá? Então, por isso que eu faço a divisão ali do vídeo em várias partes menores. Então, já está selecionado aqui VHS, mas vocês vão ver que tem várias outras possibilidades, tá? Eu vou usar o VHS porque eu prometi que ia usar esse, né? A questão é a seguinte. Não é simplesmente clicar no VHS ali e a mágica vai estar feita. Não é. Você vai ter que clicar nele e manter pressionado. Olha só. Beleza? Aí eu solto. Quando ele chega no ponto ali onde eu quero, eu tenho que soltar o dedo do botãozinho. Senão ele vai dar problema, beleza, gente? Então olha só, vocês conseguem perceber que ele já colocou o efeito, já colocou o filtro que eu queria. E eu vou clicar aqui no certinho. Então, agora, para a gente aplicar um filtro, que é diferente do efeito, o efeito você vai colocar efeitos visuais ali. O filtro você vai mudar as cores, basicamente. Então, deixo mais ou menos aqui, aliás, deixo exatamente sobre o trecho que eu quero que mude o filtro, aqui, e vou selecionar qual é a melhor opção. Diferentemente da questão do efeito, onde você tem que clicar no botãozinho e ficar segurando no momento que você quer que ele começa até o momento que você quer que ele termine, você vai basicamente só selecionar. Eu vou deixar aqui na opção Warm, deixar as cores um pouquinho mais quentes e colocar o certo. Olha só, ele já aplicou nesse trecho aqui tanto o nosso efeito de fita VHS, com o tracking extremamente mal regulado, os mais velhos vão entender, não chamei você de velho, desculpe, e também a cor um pouquinho diferente. Beleza, gente? Nessa próxima parte, nós vamos inserir um sticker, que está basicamente aqui, tá? Então, é basicamente você inserir um emoticon em alguma parte que você achar legal. Então, eu vou selecionar um emoticon que seja bacana aqui. Escolher é sempre difícil, mas eu vou colocar esse carinha aqui e vou colocar onde eu achar que fique interessante. Eu vou deixar aqui. Muito bem, selecionei o sticker e vou clicar aqui no botãozinho de certo, beleza? Só que eu quero o seguinte, eu quero que ele comece a aparecer já no começo do vídeo e no começo dessa etapa e no finalzinho, tá? Aqui, ó. Tá? Fim do clipe e aqui começo. Ok, vamos ver se ele ficou aqui. Vamos ver como é que ele ficou. Ah, olha só. Então eu vou diminuir ele aqui um pouquinho, fazer uns ajustes certinhos. Muito bem.
O próximo passo é inserir uma trilha sonora, que obviamente nós vamos colocar aqui em música. Então ele já está selecionado certinho ali. Vou colocar aqui música. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir algumas opções que você vai ter na base, no menu músicas locais, tá? Então você vai ter aqui efeitos, você vai ter música, minhas músicas e assim por diante. Caso você queira colocar um efeito, você pode selecionar aqui também, tá legal? Eu vou selecionar aqui essa música Over the Horizon, que é, ó, tá tocando, beleza? E aqui eu vou selecionar qual é o momento que eu quero que ela comece. Eu vou colocar esse momento aqui mais punkzinho e usar, tá? Vou selecionar ela aqui e vou colocar mais ou menos neste ponto. Show de bola, vamos dar o play. Obviamente, a gente tem algumas coisas para considerar, que é o seguinte, ela está com um som muito alto, né? Então, eu vou vir aqui e vou diminuir o volume da música. Certo? Diminuir, beleza. Também podemos colocar um fade, que é basicamente o seguinte, ó. Aparecer, que é um fade in e um fade out. Certo? Tá? Então, e aqui, fade in no começo, fade out no final. Ok, beleza. Aqui eu já estava passando do momento que eu queria. Tá ok, ok, show de bola. Pá. Então eu vou diminuir ele um pouquinho mais aqui para fazer basicamente os ajustes que eu queria. Caso você queira mexer em algum efeito novamente, basta você clicar sobre o efeito aqui. Tá legal, gente? Isso você pode editá-los aí da forma como vocês acharem melhor. Beleza? Show de bola, pessoal. Então, acho que já deu para vocês entenderem mais ou menos como que a gente trabalha com esse formato aqui, tá? Como que a gente mexe nessa parte de edição. Você vai selecionar os vídeos que vocês querem. A propósito, eu não coloquei música na vinheta, tá? Então, eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa aqui. Então, selecionei a vinheta. Opa. Muito bem, pessoal. Então acho que já deu para ter uma breve noção. Eu sei que o tutorial ficou um pouquinho longo, mas eu tentei ser o mais detalhado e resumido possível, tá? Quando vocês terminarem de fazer todas essas edições, vocês vão clicar aqui em cima em salvar, vão selecionar qual o tamanho que vocês querem, tipo no meu tá 1080p, eu vou selecionar 720p, que acho que é o melhor formato possível. Alta qualidade, você vai selecionar alta, média ou baixa, eu vou deixar em média. Na verdade eu vou deixar em alta porque tem muitos tópicos ali que eu acho que seriam legais a gente manter. E vou clicar aqui em salvar. Vocês veem que ele já está começando a renderizar. E obviamente ele vai ficar abrindo propagandas porque a gente está usando a versão gratuita, né? Então, assim que terminar a renderização, a gente já tem o nosso material devidamente pronto. O nosso próximo passo agora é mostrar para vocês um outro aplicativo que eu utilizei, que é um aplicativo de captura de tela, justamente o que eu utilizei para mostrar para vocês como utilizar os dois tutoriais anteriores, né? Tanto a parte da criação da nossa vinheta com o Animated Text, quanto com a outra parte aqui, que é a parte da edição de vídeo. Beleza, gente? Então, até logo. Grande abraço e nos vemos na próxima parte que vai começar exatamente agora.
Ok, agora que você já aprendeu a criar uma vinheta, já aprendeu como mexer num programa de edição de vídeo a partir do Videomaker, é hora de utilizar o terceiro aplicativo que eu vou sugerir para vocês, que é este gravador de tela. Basicamente, ele captura a sua tela no formato ou de vídeo ou de imagem, ok? Então, ele já está sendo executado nesse momento, caso ele não esteja sendo, clique nele. E aqui ele abre esse menuzinho a partir desse pequeno botão, ok? O primeiro botão redondinho vermelho ali significa iniciar a gravação. Tá? Eu estou clicando toda hora porque ele aparece e desaparece com uma certa frequência. O segundo botão desta maletinha traz essas ferramentas. O primeiro, ele cria um atalho para você fazer captura de tela. Tá? Normalmente os celulares já vêm com um atalho desse aí já pré-programado, então ele acaba não sendo muito útil. O segundo é a gravação de uma câmera. Tá? Ele vai criar um pop-in, um pop-up, na verdade, com uma filmadorazinha ali mostrando o seu rosto. Isso, claro, caso você queira. E o terceiro, que eu acho bem interessante, é esse daqui da escova, onde você pode fazer anotações, né? Por exemplo, nós estamos trabalhando com este aplicativo, mas antes trabalhamos com esse, e o primeiro foi este aqui. Ok? Então, caso vocês queiram fechar, é só fechar ali. E o terceiro são as configurações gerais do X-Recorder. Você aperta somente o botão voltar do seu celular e aqui algumas opções, né? Resolução 720p, como eu já falei, é a minha preferida. Não é muito pesada, mas também ela não é uma qualidade inferior. Qualidade eu deixo em automático. FPS também, orientação deixo em automático também. Você pode gravar tanto no formato retrato quanto paisagem. No caso, gravar áudio, a gravação de áudio interno não é permitida pelo Android. Use o microfone para gravar, ou seja, você vai utilizar o microfone para fazer a gravação do seu som. Aqui é a localização onde você vai salvar o seu vídeo. E aqui alguns dados específicos mais técnicos, por assim dizer, né? Repare na falha de interface do usuário do sistema, caso aconteça alguma conexão extra ou alguma, por exemplo, se tem uma ligação enquanto você estiver gravando, ele vai te dar um aviso, tá? E aqui configuração de controle, modo de gravação, tudo mais. É legal, né, vocês darem uma fuçada aí para ver se ele atende às suas necessidades, ok? E aqui embaixo nós temos a tela que nos interessa também, que é o botãozinho vermelho para iniciar a gravar, ok? Basicamente esse aplicativo faz isso, e é um dos 3 aplicativos que eu utilizei para criar este tutorial. E aí pessoal, curtiram o tutorial? Espero que sim, fizemos ele com bastante carinho, mas antes da gente finalizar esse vídeo, eu preciso dar 3 recadinhos bastante importantes, tá? Primeiro, vocês estão trabalhando com um smartphone, obviamente vocês não têm acesso a um mouse ou teclado. Se quiserem adaptar, tudo bem, beleza, vai ajudar bastante. Mas tenham bastante paciência na hora de trabalhar com essas ferramentas, tá? Principalmente se você estiver utilizando a tela, como é o caso da grande maioria, tá? Especialmente ainda se você tiver uma tela que seja um pouquinho pequena. Então, tenha bastante paciência, não se preocupe se você errar, faz de novo, isso é sempre bastante importante. O segundo ponto é relacionado com as configurações do celular de vocês, tá? Pode ser que um ou outro aplicativo dos que foram apresentados não funcionem perfeitamente. Então, procure por outros aplicativos que sejam semelhantes. Isso vai ajudar bastante a vida de vocês. E por último, e tão importante quanto as outras, obviamente, é pratique, tá? Baixe o aplicativo, faça gravações com vídeos um pouquinho menores só para você aprender a mexer com esses aplicativos. Depois comece a gravar suas videoaulas da forma como você achar melhor, mas pratique antes. Não queira fazer a gravação da tua videoaula e depois já ir para a edição imediatamente sem saber mexer com a ferramenta, tá? Então faça isso sempre que for possível, beleza? Se tiverem algumas dúvidas, podem entrar em contato comigo, o meu e-mail está colocado aqui embaixo, eu vou tentar saná-las na medida do possível, e é isso daí, pessoal. Espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Grande abraço e até a próxima.